Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Julierme Andrade e o tema de hoje da nossa aula será a base de titânio. É um componente protético essencialmente digital e que muita gente não usa porque não sabe como usar e não entende para que serve. Então espero que hoje na nossa aula você compreenda para que serve a base de titânio e como inserir ela na sua rotina clínica. Mas antes de começar, eu queria pedir para você, que é a primeira vez que está aqui ou já é frequente no nosso canal, se inscreva no canal, se gostou, dá o like e ative as notificações. Só assim eu saberei se o conteúdo está sendo válido e nós podemos continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então, toca a vinheta e vamos para a aula. Bem, meus amigos, vamos iniciar a nossa aula hoje sobre base de titânio, tá, gente? Então, assim, sempre quando eu começo um curso novo de prótese sobre implante, todo mundo vai querendo saber sobre munhão, pilar, mini pilar, micropilar, mas esquecem da base de titânio. Gente, a base de titânio hoje é a realidade na prótese sobre implante. Se você ainda não domina a base de titânio, você está trabalhando exclusivamente no modo convencional, tá certo? Então, o que eu vou falar para vocês hoje aqui é tentar explicar melhor, dizer para que serve, desmistificar a base de titânio, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com base de titânio, eu quero mostrar para vocês o conceito da base, o que é uma base de titânio, quais são os seus sinônimos, tá? Qual a sua função e por que eu devo usar uma base de titânio e não usar o meu método convencional. Lembrando, gente, que tudo que eu falo aqui no canal é apenas a minha filosofia de trabalho, não quer dizer que o modo que você faz está errado, nem o meu está certo, é apenas uma filosofia de trabalho buscando uma eficiência na clínica, tá? E um menor custo. Então, a gente consegue trabalhar com esses dois lados, certo? Então, gente, a base de titânio, tá? Ela é um componente, tá? O conceito dela, ela é um componente que é essencialmente digital e foi feito para uma prótese cimentada. Tá vendo? É um componente digital e se eu não tenho scanner, se eu não trabalho com digital? Então, gente, vocês vão entender ao passo que a aula vai se adiantando como a gente trabalha com a base de titânio mesmo sem ter o fluxo digital completo na sua clínica, tá? Então, quando você trabalha sobre um implante, então você instalou o implante, pôs um cicatrizador, você vai confeccionar um provisório, tá? E vamos supor que você resolva reabilitar de forma como uma úncula sobre o implante. Então você vai ter que ter o cilindro de cromo cobalto para poder fundir, fazer infraestrutura e tudo mais, certo? Maravilha. Sendo que ao passo que você faz o escaneamento do implante ou a moldagem do implante e o teu laboratório faz o escaneamento do teu modelo, tá? Ou seja, você já não precisa mais ter o escaneamento, o scanner, ele vai colocar aquela imagem em um programa de computador, normalmente o Exocad, e o próprio software pergunta o que você vai colocar sobre esse implante. Aí você coloca, olha, eu vou usar um T-Base ou uma base de titânio ou um link para CAD/CAM ou um Variobase. Tudo isso são sinônimos, tá? Sinônimos, Variobase, que é da Straumann, link para CAD/CAM da EFF, base de titânio da Neodent, T-Base, tudo que tiver essa nomenclatura se refere ao mesmo componente protético, certo? Então, maravilha, quando ele faz isso, ele já faz o desenho digital da tua coroa e já tem a conexão que vai encaixar na tua base física. Pessoal, eu queria sempre que vocês pensassem, raciocinassem comigo sobre o mundo da implantodontia, tá? Primeira coisa, os implantes todos são indexados. Os implantes são indexados. Olha, o que é isso? O que vem a ser o índex do implante? Dentro do seu implante tem um sextavado ou alguma coisa que vai encaixar no teu componente protético de forma que ele não gire. Entre sempre em 6 posições definidas, se for um hexágono, como é o da Neodent. Então, o fato de você ter componentes indexados e ter implantes indexados faz com que você
construa essa prótese no software e leve para a boca, porque você vai ter 6 posições definidas. Se você tivesse um componente protético que não fosse indexado, fosse liso, ele entraria em 360 posições no mínimo, ou seja, a cada 1 grau ele entraria de uma forma. Então, dificilmente você colocaria na mesma posição o componente, tá? E a pergunta que sempre o pessoal me faz, se o T-Base é digital e eu não tenho o scanner, como é que eu consigo usá-lo? Eu consigo usar mesmo assim? Gente, você consegue usar e eu vou te mostrar agora, numa sequência clínica, como você pode usar uma base de titânio, tá certo? Então, veja aqui, eu tenho o meu dentinho, tá lá, o dente que vai ser feita a extração e nós vamos instalar um implante. Então, tiramos o dente, vamos trabalhar com cirurgia guiada. Então, fizemos a fresagem e instalamos aqui um componente paraprovisório. Esse componente paraprovisório ele pode ser a própria base de titânio, tá certo? Ou você pode usar o que eu sugiro, um componente temporário antirrotacional, também chamada de Euclid provisório, tá? Da marca do implante que você usa. Para Guilherme, eu uso SIM, então compra o Euclid provisório ou Euclid de titânio antirrotacional da SIM, você escolhe o transmucoso. É da Neodent, componente temporário antirrotacional do GM, de 3,5 de largura você escolhe o transmucoso. Se você trabalha com MIS, que é o meu caso, para dentes anteriores e área estética, dentro da caixinha do implante já vem um cilindro PIC para você confeccionar o provisório. Então, você já tem aquele componente pronto para você trabalhar. Então, faz toda a parte que é relacionada à técnica da cirurgia guiada, então instalação do implante, enxerto com biomaterial, tunelização, tecido conjuntivo, e provisório imediato com uma oclusão livre, sem toque oclusal e incisão, tá? Beleza. Depois que eu fiz isso, 90 dias depois, tá lá o meu dente, o caso está sendo conduzido, tá tudo ok, vai chegar a hora de moldar, tá? Até agora vocês não me viram falar nada de scanner, né? Então, eu vou, gente, primeira coisa, vai trabalhar com T-Base? Vou. Não tem scanner? Não. Molda o implante. Não existe transfer nem análogo de T-Base, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Moldei o meu implante. Moldei o implante, vazei, tudo bem. Igual o nosso fluxo convencional, gesso, tá? Moldei o meu implante. Maravilha. Depois que eu moldo o meu implante, eu quero que fique bem claro isso aí, tá, gente? Não existe transfer e nem análogo de base de titânio. A base de titânio ela vai ser parafusada no implante. Então você vai moldar o implante ou escanear o implante, tá? Então é sobre o implante que nós trabalhamos e não existe transfer nem análogo de T-Base. E vou medir o meu transmucoso. Esse aí é um caso de gramose da Neodent, mas se você tiver MIS ou Straumann e não tenha esse medidor, você vai pegar uma sonda periodontal, vai colocar sobre a plataforma do implante até o teu zênite para saber o transmucoso. Aí você vai, de acordo com a sua filosofia de trabalho, selecionar o transmucoso da base de titânio que você vai trabalhar. A base de titânio ela tem 2 larguras, gente. Ela tem de 3,5 e tem de 4,5. Também, em algumas marcas, eles chamam de small para 3,5 e large, que é de 4,5. E ele tinha 2 alturas, tá? Que era de 4 e de 6. Atualmente, os T-Bases de 6 milímetros de altura foi descontinuado. Eu estou falando em maio de 2022. Então, quem buscar hoje, por exemplo, na Neodent, um T-Base de 6 de altura, eles vão dizer, não fabricamos mais. Justificativa, não sei. Provavelmente deve ter dado um erro, alguma coisa, e já tinham vendido e descontinuaram a venda do T-Base de 6 milímetros de altura. Tá? E o transmucoso, que vai de 1,5 até 5,5. Beleza? Lembrando, gente, não existe T-Base angulado, tá? T-Base é reto. Tá certo? Reto. Então, quando você faz a moldagem do implante, molda o antagonista, faz registro e manda para o teu laboratório, junto com a seleção de cor. Maravilha. Eles vão escanear os teus modelos, beleza? Escaneei o modelo, tá bonitinho, é um gramose, tá?
por exemplo. Então, naquele momento, eles vão colocar aqueles escaneamentos em um software e o software vai perguntar assim, olha, seu laboratório, qual é o componente que o senhor quer usar aqui? Digital, tudo digital. Você tem só o implante, aí você vai dizer, olha, eu vou usar aí um T-Base, tá certo? De 3,5 de largura por 4 de altura e 2,5 de transmucoso. Automaticamente, minha gente, o software coloca sobre o implante o T-Base. Por isso que ele é essencialmente digital. Automaticamente ele tinha só o implante e agora ele tem a base de titânio aqui digital. Então, essa base é uma base de 3,5 de largura por 6 de altura por 3,5 de transmucoso. Aí você me diz, mas não existe mais de 6. Beleza. Se for de 4 milímetros, ele vai cortar aqui, ó, nessa divisória que tem aqui. Então, aqui seria de 4 milímetros, tá? Então, gente, isso é muito importante. E de repente você diz, olha, Guilherme, me arrependi, não é um T-Base de 3,5, é um T-Base de 4,5. Ele muda automaticamente lá no software. Então, no teu software, ele já tem todas as opções de T-Base que você precisa. Por isso que ele é essencialmente digital. Olha, vê só que legal. Você colocou aqui um T-Base de 3,5 por 4 por 3,5, por exemplo, tá? E esse T-Base aqui, ele encaixou no teu implante. Você vai dizer, mas eu não sei qual a posição que ele encaixou. Gente, mas ele só encaixa em 6 posições. É só testar. O próprio laboratório, você quando manda os teus modelos para o laboratório, você já tem que mandar o T-Base físico, a caixinha do T-Base, o T-Base físico, você manda junto. Porque quando ele fizer esse desenho sobre esse T-Base aqui digital, ele vai fresar a tua coroa, vai fazer o que tiver que fazer, e depois ele vai pegar essa coroa que ele fez, digital, que fresou, e vai encaixar no teu T-Base físico, gente. E pasmem, vai encaixar perfeitamente. Eu tenho aqui algumas fotos de casos que eu fiz aqui na nossa clínica, na Alfa, e de coroas provisórias impressas para ser instalado sobre bases de titânio, e ainda na plataforma de pós-cura, ele já encaixava perfeitinho, tá? Então, você pode mudar a plataforma, tá? E não tem problema nenhum, certinho? Olha só, imprimimos aqui coroas provisórias. Então, quem trabalha com cirurgia guiada, é muito legal você já entrar na cirurgia com os teus provisórios prontos. Então, nós, em algumas situações, conseguimos fazer isso. E você vê aqui, desenhamos o dente para o nosso planejamento e na própria plataforma de pós-cura a gente já encaixa a base de titânio. Observe aqui, gente, que nessa região você já vê um hexágono. Esse hexágono é o quê? É o índex. É o índex. É ele que faz com que essa peça tenha eixos de inserções definidos, ou seja, ele tem 6 eixos no hexágono, então ele tem 6 modos de entrar, tá? Então, beleza. Então, eu moldei o implante, moldei o antagonista, fiz um registro e selecionei cor, mandei para o laboratório. Eu selecionei o transmucoso do paciente e altura interoclusal e largura. E mando o meu T-Base que eu escolhi. Então, lembrando, gente, o T-Base a gente escolhe a largura, a altura e o transmucoso. A altura hoje é só de 4 milímetros, tá? Não existe mais T-Base de 6. Até agora, tá? Estou falando em maio de 2022. Pode ser que volte a existir, mas agora só de 4 milímetros. Então, escolhi e mando para o laboratório e já vai vir a pecinha pronta, tá? Essas peças, elas foram cimentadas no T-Base. Gente, o T-Base tem um vídeo nosso aqui no canal. Depois vou deixar uma tag aqui ou na descrição do vídeo. Vocês voltam depois para assistir quando acabar esse, como condicionar uma zircônia. Lá eu mostro, naquele vídeo, como transformar o T-Base, que é uma peça cimentada, não em uma peça parafusada, tá? O T-Base foi feito para ser uma peça cimentada e não parafusada. Por isso que chamam de prótese híbrida. Porque quando a gente manda confeccionar a peça sobre o T-Base, eu peço para o meu laboratório deixar o acesso do parafuso. Aí ele vem com um buraquinho lá em cima para a gente poder
ter o acesso da base de titânio do parafuso da base, tá? Então, vem aqui na boca, a peça cimentada na base, tá? Com acesso ao parafuso e, ó, o implantezinho lá, tá? E a gente parafusa e dá o torque, beleza? Esse é o método de trabalho da base. Então, quando a gente fala em fluxo de trabalho com base de titânio, eu vou fazer um resumo daquilo que eu já falei para vocês, tá? Então, eu tenho o meu implante, tá? Fiz meu provisório e tudo mais. Tá lá feito o provisório, certo? Depois que você fez o provisório, você tira o provisório ou o teu cicatrizador, vai depender da sua filosofia, e você vai medir o transmucoso. Vou medir o transmucoso e selecionar o transmucoso da minha base de titânio. Depois que eu selecionei o transmucoso da minha base, eu vou saber, é dente anterior? Eu vou escolher um T-base de 3,5 de largura. Aí um dente posterior? Eu vou escolher um T-base de 4,5 de largura. Beleza, vamos trabalhar em cima disso. Depois, eu vou fazer a moldagem de transferência do meu implante. Guilherme, eu tenho um scanner, então faço o escaneamento do seu implante, do antagonista, e faço um registro, tá? Depois que eu faço isso, seleciono o core, envio o T-base selecionado para o laboratório. Gente, enviar o T-base selecionado já é o T-base físico, a caixinha, para poder ele ver qual foi o que você selecionou e colocar aqueles dados no software para confeccionar a sua peça, tá? Depois a peça vem, você cimenta ela no T-base, nós olha lá o vídeo, novamente, como condicionar uma zircônia. Se a gente tira a gengiva artificial do modelo, cimenta no modelo e depois leva aquele conjunto para parafusar na boca do paciente, tá? Gente, só uma curiosidade para vocês verem como o T-base é legal, tá? Se eu tiver aqui nessa situação, tá? Uma coroa que eu coloquei aqui, tá? E essa coroa ficou alta, 1 milímetro mais alta. O paciente morde, tá tocando 1 milímetro de mordida aberta. Como eu faço para resolver isso, tá? Eu não cimentei ainda a coroa no T-base, eu só provei. O que muda de um T-base para o outro? Se o T-base for de 3,5 por 4, certo? Se o T-base for de 3,5 por 4, ou seja, 3,5 de largura por 4 de altura, o que muda é só o transmucoso. Se eu mudar um transmucoso de 2,5, concorda que eu entrei mais 1 milímetro para apical? Esse encaixe aqui é igual para todos os T-bases da marca, tá? Lembrando, eu não posso pegar um T-base da Straumann e usar na MIS, não. Cada marca com sua base de titânio com seu link para cada canto, tá certo? Então, o que muda, gente, é só o transmucoso. Se você tiver bases de larguras iguais e alturas iguais, as peças sempre vão encaixar. Aí você fala, mas por que eu não posso usar um pilar, um munhão? Você pode usar, mas vamos pensar junto se isso aqui fosse um munhão, tá? Se isso aqui fosse o nosso fluxo de trabalho, trabalhasse sobre um munhão. Imagina aqui um munhão, tá? Então você, primeiro de tudo, tem que ter o munhão. Já começa aí. Você tem que instalar um componente, 200 e poucos reais no mínimo. Munhão. Depois você tem que ter um cilindro de provisório do munhão, 2. Depois você tem que ter o transfer do munhão e o análogo do munhão. Já vamos em 4, tá? Depois você tem que ter o cilindro calcinável do munhão, 5, certo? Ou seja, eu tenho que ter 5 peças para confeccionar a coroa. Agora vamos ver o T-base. Como é a nossa filosofia de trabalho? Provisórios, eu tenho um implante. Vou confeccionar um provisório. Eu tenho que ter um componente. Um cilindro temporário antirrotacional, ou UCLA de provisório, ou UCLA de titânio para provisório. E depois a base de titânio. Mas aí eu tenho que ter o transfer e o análogo do meu implante. Que o transfer e o análogo volta. O cilindro de provisório volta. Você só fica na boca mesmo a base. Ou seja, você vai economizar tempo, você vai economizar componentes e você vai ter uma eficiência na filosofia de trabalho. Beleza, gente? Então, resumidamente, é essa a nossa filosofia. O fluxo de trabalho
do implante até a sua cimentação. Lembrando, mais uma vez, no vídeo nosso Como Condicionar uma Zircônia, eu mostro como transformar o T-Base, a peça cimentada sobre o T-Base, numa peça cimentada em uma peça parafusada. E a nossa filosofia é essa. Faz provisório com cilindro temporário, com úlcula de provisório, úlcula de titânio, e finaliza com a base de titânio, levando em consideração a largura da base, transmucoso e a altura que hoje é fixa, que é de 4 milímetros. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a base de titânio, deixa nos comentários aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Beleza? Então, até a próxima.